vai começar, Reginaldo? Começou. Gente, vamos ter transmissão online pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Eu acho que isso está um espaço bastante legal, que não tem possibilidade de estar aqui por questões diversas, pode assistir. Então, o trabalho encomendado, a gente capturou no Facebook o momento que ele estava se debruçado pelos textos, lendo, relendo, fazendo as conexões, tá? E recebemos, foi uma das edições que recebeu mais textos. Recebemos 17 textos, os que estavam adequados à temática, foram 12. Então temos aí, não sei se todos os autores estão aqui, né, dos trabalhos, então temos o primeiro. O número, gente, é pela ordem de chegada do trabalho. Então temos o primeiro, que é da Heloísa, do Vicente, da Maria de Neia, História Oral e Hermenêutica de Profundidade, referenciais e exercícios de um grupo de pesquisa. O segundo é o do Wagner, não está aqui, né? Isso, a matemática na formação de professores, investigações sobre a trajetória de um saber profissional. O terceiro é o do grupo de pesquisa IFOPEM, né? As narrativas com metodologia e fonte de dados na pesquisa em educação matemática. A Daí aí, né, no comando, no grupo dela. Tem também Renata e a Bárbara, que eu acho que não estão aqui, elas justificaram que não estariam. Grupo de pesquisa em educação matemática, na abordagem de construção compartilhada de conhecimentos. Aí temos fotografando tartarugas em um ambiente virtual, interacionismo simbólico no foco. Marcelo Bairral, está aqui, né? Está aqui. A pesquisa em educação matemática, investigação da atividade pedagógica a partir da teoria histórica cultural, que é o grupo aí de Elaine, Wellington, Silva, Manuela, Carolina. Estou aqui. Isso, tá vários aqui, né? 4. Isso. O Carlos Miguel, que a gente chama ele de Miguel, né? Das generalidades, das especificidades do conhecimento do professor, que ensina matemática, metodologias na conceitualização, entender, desenvolver do conhecimento interpretativo. O grupo de Vitor Giraldi está com o texto Laboratório de Práticas Matemáticas para Ensino. Aí temos o grupo da Carmen, que está com o grupo de estudos e pesquisa em educação matemática, das narrativas de formação, pesquisa narrativa. O grupo de estudo e pesquisa sobre formação de professores de matemáticas e revisão sistemática, que é o grupo lá da Unicamp, que o professor Dario e todo o grupo aí. O trabalho de Maurício Rosa, tessituras teóricos-metodológicas em uma perspectiva investigativa na educação matemática, da construção da concepção, ensaio e formação, com professores de matemática a futuros horizontes, E o último texto da Sônia Clareto, da Margarete, de Giovanni, pesquisa em travessias entre modos e fluxos esquinos, educação matemática. Bom, pessoal, a questão depois, mais burocrática, de questão de publicação, a gente vai discutir hoje à tarde, a partir das 17h30. Recebemos 3 propostas, a proposta A e B, que eu já mandei para vocês, mas recebemos outra proposta C, sábado. Então, eu vou discutir 3 propostas, para vocês verem como vocês estão corridos, né, para publicar os textos. Então, Jonei com vocês, né? Jonei se empolgou, se inspirou tanto no trabalho de vocês, gente, que ele escreveu 45 páginas. Né? E eu perguntei, todo mundo leu o texto de Jonei? Ele falou, começa com Jonei. Então, Jonei, muitíssimo obrigada, e agora é com ele que ele vai conduzir. Aquela foto, aliás, que ela colocou, foi um dos finais de semana que eu gastei no trabalho encomendado. Bom dia a todos. Antes de mais nada, muito obrigado ao GT pelo convite. Eu sei que é uma tremenda responsabilidade, então me sinto honrado pelo convite. Obrigado pela oportunidade, né? Trabalhando sobre esses 12 textos. Eu tive a chance de conhecer mais o trabalho dos colegas, de refletir sobre questões teóricas e metodológicas, de tentar articular alguns insights.
Foram semanas trabalhando nesse trabalho encomendado, inclusive na semana, mas extremamente gratificante. Todo o processo de reflexão, de produção de insights a partir da leitura dos 12 textos. Essa foi a questão para a qual eu fui convidado a discutir. Abordagens teórico-metodológicas de investigação utilizadas por grupos de pesquisa em educação matemática. E o corpus que eu recebi foi esse que a Andrea colocou. Eu não vou repetir, que a Andrea já localizou os grupos. Então, o que foi que eu fiz? Eu pensei assim, eu vou mergulhar nos textos e tentar globalizá-los, tentar produzir uma discussão geral, uma discussão panorâmica. Então, ao fazer isso, eu preferi não sintetizar o que cada texto apresentava, mas o que os textos me provocaram do ponto de vista panorâmico, de abordagens teóricas e metodológicas na educação matemática. Então, eu reelaborei a questão em termos de quais são as abordagens teóricas e as abordagens metodológicas suscitadas a partir do corpus, bem como suas aproximações e distanciamentos. A leitura do corpus, ela foi o ponto de partida, mas eu não fiquei nos 12 textos. Eu tentei estabelecer um diálogo com a literatura em geral, da área de educação matemática, da área de metodologia. Tá? E separei abordagens teóricas e metodológicas para sinalizar que elas são relativamente independentes, mas também são dependentes. Eu vou explicar já isso. Por abordagens teóricas, eu estou entendendo, e está no plural, como uma região de entendimento que conceptualiza sobre a natureza do mundo ou sobre algum aspecto do mundo. Então, nós podemos ter teorias mais gerais, como, por exemplo, interacionismo simbólico, né, que a gente poderia chamar de paradigma, e podemos ter teorias que atravessam as disciplinas, como, por exemplo, a gente tomar a sociologia do Bourdieu, e temos teorias que estão muito localizadas em uma área, como, por exemplo, psicologia da aprendizagem. E tem teorias muito locais, o que a gente poderia chamar de teorias fundamentais. Então, os 12 textos aparecem teorias, abordagens teóricas, tanto de um escopo muito amplo até um escopo mais localizado. Então, por isso, minha preferência em falar de abordagens teóricas, como regiões, tá? Regiões de entendimentos sobre o mundo ou sobre um aspecto do mundo. Meu ponto de partida é de que é a impossibilidade de fazer pesquisa de um ponto de vista ateórico. Seria muito, somente se a gente assumisse o positivismo ingênuo, para a gente pressupor o contato, a investigação do mundo com o mundo sem lentes teóricas. Desde Popper, Thomas Kuhn, etc. Nós já sabemos que nós, pesquisadores, nós estamos enredados em ideias teóricas. Mesmo que alguém se declare ateórico, a forma como conceptualiza o que investiga reflete uma certa socialização acadêmica, uma certa socialização e entendimento sobre o mundo. Então, a meu ver, quer dizer, seguindo vários autores, não existe a possibilidade de ter um objeto de estudo fora de uma rede teórica. Ou seja, é a própria rede teórica que constitui os seus objetos. E diferentes teorias, diferentes abordagens, dão diferentes ênfases. Organizam ou desorganizam de maneiras bastante específicas o que vê no mundo e como problematiza e quais são as suas questões. Então, uma primeira iniciativa a partir dos textos foi identificar essas regiões teóricas, que eu estou chamando de abordagens teóricas.
Isso não quer dizer que todos os entendimentos teóricos que estão em uma certa região teórica, elas compartilham, por exemplo, dos mesmos pressupostos ontológicos, epistemológicos, mas compartilham uma certa proximidade que permite o diálogo, que permite a interlocução entre perspectivas. Por abordagens metodológicas, também estou entendendo regiões sobre formas de conduzir a pesquisa. E aí eu vou argumentar mais tarde, e coloquei isso no texto, que não há necessariamente um desdobramento da abordagem teórica com a metodológica, mas uma abordagem teórica com a metodológica. Mas uma abordagem metodológica, ela pode ser singularizada em diferentes perspectivas teóricas. Por exemplo, se alguém conduz uma pesquisa narrativa, se eu faço uma perspectiva teórica, eu vou conduzir a pesquisa narrativa de um certo modo. Se eu faço uma outra perspectiva teórica, a forma como a pesquisa narrativa vai se realizar vai ganhar um outro caminho. Então há uma certa independência entre a abordagem teórica e a abordagem metodológica. Eu tive 3 inspirações para fazer esse trabalho. Primeiro, minha própria experiência como pesquisador na área de educação matemática e meu trabalho como professor de metodologia da pesquisa no programa de ensino Filosofia e História das Ciências, da UFBA e da UFES, acompanhei de metodologia no início desde 2009. E no programa de educação da UFBA, eu me inicio desde 2014. E uma das coisas que eu tento discutir com os alunos, eu tento desafiar com os alunos, é o que eu chamo de totalitarismo epistemológico. A ideia é a presunção de certas perspectivas teóricas de que elas refletem o que é o mundo, que elas são o que o mundo é. Então, eu vejo as abordagens teóricas como paralelas. É o que o Bernstein chamaria de estruturas horizontais de conhecimento. Ou seja, um novo entendimento, ele não substitui um anterior, mas ele se coloca do lado, em paralelo. Então, a minha imagem, aqui eu tenho uma certa região de inquérito. Então, eu tenho diferentes entendimentos paralelos, de modo que nenhum pode assumir a presunção de revelar a realidade, de revelar o mundo. São formas diferentes de conceptualizar e de problematizar. Então, uma das coisas que eu faço a disciplina, eu tento fazer de maneira panorâmica, trabalhando os diferentes paradigmas, as diferentes formas de fazer pesquisa e usando uma noção do interacionismo simbólico de colocar-se no lugar do outro. Então eu faço sempre esse exercício. Se eu faço a pesquisa na tradição positivista, como é que é a pesquisa? Se eu faço a pesquisa na tradição fenomenológica, como é a pesquisa? Se eu faço a pesquisa no pós-estruturalismo, como que é a pesquisa? Então, fazendo esse exercício de ver o que muda na problematização do mundo e o que eu pergunto sobre o mundo no âmbito da pesquisa. Então, essa foi uma inspiração. A outra foi um encontro que, alguns dias antes de começar a trabalhar, eu tive com a professora Tereza. A professora Tereza foi minha colega quando eu trabalhei na educação básica. E eu a encontrei no campus da UFBA porque ela estava participando de um curso de extensão sobre o uso do Moodle. E eu lembrei que na época que a gente trabalhava ela estava empolgada, usando o Moodle, colocando materiais para os alunos, atividades para os alunos no Moodle. E ela já queria trabalhar com o GeoGebra também, conectando com atividades no Moodle. E eu fiquei pensando, como é que as diferentes abordagens teóricas iria conceptualizar, iria pesquisar essa experiência da professora Tereza. Na verdade, foi um exercício mental que eu fiz de, se eu quisesse problematizar a experiência de Tereza, à luz dos diferentes entendimentos, o que mudaria.
Claro que isso reflete esse entendimento de que se tratam de estruturas horizontais, paralelas de conhecimento. E a terceira inspiração veio da feminista americana, Joanne Rich. Ela apresenta a ideia de revision. A ideia de revisão, ela rompe com o pressuposto de buscar na interpretação dos textos o que está nos textos, ou o que está escondido nos textos. Mas a ideia é o que os textos me provocam, ou seja, é uma resposta aos textos. E essa foi a minha postura com o corpus de 12 textos. Ou seja, eu não estou fazendo uma análise do que está no texto, nos 12 textos. Eu não estou buscando pelo que está escondido, mas a partir da minha leitura, o que foi que os textos me provocaram. Então, o que eu vou apresentar na sequência é o resultado dessa provocação. Então, eu considero como um processo de produção. Nem estou fazendo nenhum tipo de síntese de literatura. Ou seja, eu não estou fazendo uma revisão sistemática. Tá? Se eu tivesse que localizar qual é a natureza desse trabalho realizado, é um trabalho teórico, é uma pesquisa teórica. Ou seja, só que provocada por um corpus. Mas eu não estou sintetizando os 12 textos que compõem o corpus. Como um trabalho bibliográfico, e o qual eu me propus fazer de maneira panorâmica, isso não quer dizer que tem neutralidade. Ou seja, eu não consigo encontrar nenhum ponto externo de modo que eu olhe para o corpus de maneira neutra. Mas isso não quer dizer que não tenha distanciamento, né? Que é diferente de neutralidade. Então eu tomei distância, uma vez provocado, tomei distância do corpus, e na busca de estabelecer diálogo com a literatura. E aí eu acho que vale a pena eu enunciar mais ou menos os quadros teóricos que eu tenho trabalhado para que vocês possam identificar os possíveis vieses do quadro teórico, do tipo de discussão teórica que se segue. Então, nós temos trabalhado com uma perspectiva situada, né? Basicamente a ideia de que a ação humana é situada em comunidades sociais, então a noção de comunidade prática, de enriquecimento, negociação de significado. Então, são autores bem correntes na educação matemática. A ideia do Wittgenstein tardio, de que os significados eles não são relacionados aos objetos únicos, mas estão no uso, numa certa forma de vida. Esse é outro quadro teórico que a gente tem trabalhado. E a teoria sociológica do Bernstein, que teoriza sobre como que a comunicação pedagógica ela é controlada, como que a forma como nós comunicamos reflete regras que regulam o que é legítimo e o que não é legítimo. Então, apesar do distanciamento, é desses lugares teóricos que eu tenho trabalhado, então possivelmente vocês vão ver vestígios dessas posições na forma como a discussão está feita. Bom, essa é a síntese, a esquemática do que identifiquei como abordagens teóricas e metodológicas. Tá? O traçado contínuo em abordagens teóricas, e aqui tracejado, é de propósito. Lá nas abordagens teóricas, eu quero sinalizar que eles são mais insulares, eles são mais separados. Enquanto que aqui nas abordagens metodológicas, como eu mencionei anteriormente, como é dependente da abordagem teórica, eles estão mais abertos à articulação. Essas regiões, elas não esgotam as possibilidades. Foram as possibilidades que foram suscitadas pelos 12 textos. Por exemplo, eu poderia colocar aqui pesquisas de intervenção, tá? Como pesquisação, engenharia didática, mas não apareceu nos textos. Bom, comecemos por aqui. Pensamento.
As abordagens do pensamento do professor, o pressuposto básico é de que a ação das pessoas, a ação do professor, ela é explicada pelo pensamento, por alguma instância interna. Então, a instância externa, ela é explicada por algo que é interno, como, por exemplo, os trabalhos que focalizam a ideia de conhecimento do professor. Então, a ideia de que o que o professor faz, ele reflete o conhecimento que ele tem. Né? Nós ensinamos o que sabemos como sabemos. Nessa abordagem, não quer dizer que o contexto ele não é tematizado, mas o contexto ele é o pano de fundo no qual a ação se manifesta e na qual o conhecimento ele precisa ser elaborado para lidar com o contexto. Mas o que ele faz é um reflexo de uma instância. Então tem dois planos, o interno e o externo. E o externo ele reflete, o externo reflete o plano interno. Então, como por exemplo, no trabalho de Ribeiro, a noção das ações do professor é explicado em termos do conhecimento do professor e das suas dimensões do conhecimento matemático e didático pedagógico. Em particular, nesse texto, o autor ele dá destaque, então ele nomeia de conhecimento interpretativo, que é aquele conhecimento necessário para interpretar as ações dos alunos, para interpretar o que os alunos falam, o que os alunos fazem. Poderíamos incluir aqui nesse abordagem do pensamento do professor, por exemplo, os estudos sobre concepções de professores, que eu mesmo já fiz. Minha pesquisa de doutorado foi nessa abordagem. Eu estudei concepções de modelagem de professores. Então, todas as pesquisas que falam de cognição, que separa, que vê a ação em termos de uma instância interna, poderiam estar localizados aqui no pensamento do professor. Esse pressuposto reflete, a meu ver, a chamada primeira revolução cognitiva, que é aquele momento na psicologia e que se instaura o estudo da cognição, que desafiou o behaviorismo, né, e assumiu o pressuposto de que há cognição e que nós podemos estudá-la. Ora, mas estudá-la como? Por inferência. A partir da comunicação, infere-se os processos cognitivos, os processos mentais. E, como eu falei, esse tem uma longa tradição na educação matemática, como concepções do professor. Aqui são aquele handbook de educação de professores de 2008. Tem o primeiro, que é sobre crenças e concepções, o segundo, se não me falha a memória, é sobre conhecimento do professor. Então isso mostra a importância dessa tradição na educação. Na abordagem da mediação tecnológica, o pressuposto básico é a indissociabilidade entre humanos e tecnologias. Isso pode ser visto de diferentes maneiras. Uma forma é a indissociabilidade e a não dicotomização ponto-epistemológica, como por exemplo o trabalho de Rosa, de inspiração fenomenológica, e como tal, de inspiração fenomenológica, não há dicotomia entre a consciência do objeto e o objeto da consciência. Os objetos estão nas suas formas de aparecer na consciência. Então, portanto, não há separação entre o que nós sabemos, o que nós fazemos com a coisa, que está no campo perceptual dos seres humanos. E isso levou a Rosa a cunhar a noção de cyberformação. Que é a ideia de que os professores eles estão se formando, se constituindo à medida que atuam com o mundo. Ou seja, há a inseparabilidade na relação ser sujeito-objeto, bem como no campo perceptual no mundo.
Uma questão interessante, por exemplo, a professora Tereza investigar aqui, é como que ela se forma à medida que ela dá forma às suas aulas usando o Moodle e o GeoGebra. Ou seja, a ideia de cyberformação, me parece ser, que é algo da própria ação das pessoas no mundo. Então, não se refere apenas, é um movimento de si, não é apenas em espaços formais. Outros teóricos poderiam ser arrastados para essa região, como, por exemplo, o trabalho do Janis Vert, que é uma leitura do Vygotsky, que ele fala da indissociabilidade entre a gente e os meios de mediação. Não quer dizer que eles compartilham do mesmo pressuposto ontológico. Né? Aqui tem uma inspiração fenomenológica, aqui tem uma inspiração histórico-crítica. Aqui, essa indissociabilidade ela não é ontológica, mas ela é da natureza da ação, diferente do anterior. Ou mesmo na sociologia do Bruno Latour, em que vê a relação entre humanos e não humanos de forma horizontal, ambos se afetando mutuamente. Ou seja, os não humanos, eles não são uma apropriação dos humanos, mas os não humanos, eles também provocam ações dos humanos, assim como vice-versa, eles formam redes técnicas, sociotécnicas, que se organizam e reorganizam. Então poderia também ser arrastado aqui para essa perspectiva. A abordagem contextual, que foi a mais aparente do corpus, o que não é de se estranhar. Tem um artigo de 2001 do Steve Lerman, da Education Studies, que ele fala da virada social na educação matemática. Acho que todo mundo já deve ter visto. Que, como eu mencionei anteriormente, é bem uma virada, porque não substituiu as outras perspectivas, mas as perspectivas sociais se colocou ao lado de outras perspectivas. A Eva Jablonka, no artigo de 2010, ela coloca isso muito claramente, que de fato há uma visibilidade grande das perspectivas sociais na educação matemática, mas isso, por exemplo, não significou a substituição das anteriores, como, por exemplo, as construtivistas que a gente já disse. Então foi mais aparente, por isso aqui eu vou dividir um pouquinho. Tá? O pressuposto básico é que a ação, o pensamento, ela é explicada em termos do contexto, em termos de um campo de ação. Isso muda drasticamente a forma de análise. Então, se eu quero entender, por exemplo, como seja o conhecimento, seja a ação de um professor, eu vou olhar para o seu entorno. Em algumas perspectivas, é muito enfática a ideia de que o pensamento ele é constituído a partir do social. Como Vygotsky. Tem aquela frase clássica: não há nada na instância interna sem que antes tenha estado na instância externa, alguma coisa do tipo assim. Ou seja, aqui há dois planos, mas o plano interno ele é constituído a partir do plano externo. Então, o contexto ele não é apenas um cenário. O contexto constitui o sujeito, constitui o ser. Uma consequência disso é reconhecer que há diferentes práticas matemáticas. Há matemáticas no plural. Matemática como prática social. O que na educação matemática é um entendimento bem colocado. Não único, mas bem colocado. No corpus eu identifiquei 4 conceptualizações sobre o que eu chamaria de abordagens contextuais. Algumas mais próximas do que eu já trabalho e outras mais distantes. Então perdoe-me se tiver algumas inadequações. A teoria da atividade
teoria da atividade, formulada no Instituto Brandtieri, está na tradição marxista, né, histórica e crítica, e ela toma a noção de atividade, entendendo a noção de atividade como um complexo que institui um objeto a partir de um motivo que é derivado de uma necessidade. Ou seja, o ponto inicial é a necessidade de fazer alguma coisa, o que gera o motivo, o objeto. A partir do objeto se delineiam-se as ações a partir da análise das condições. Então, talvez, por exemplo, se a professora Tereza tivesse a necessidade de elaborar uma aula utilizando o Moodle para ensinar a função afim, então ela está com uma necessidade. Então, isso gera um motivo, uma razão pela qual ela deve planejar uma aula. Só que ela vai planejar uma aula fazendo uma leitura das condições contextuais, dos fatos disponíveis, de uma leitura de quem são os alunos. E isso se desmembra em diferentes ações que constituem a atividade. Uma noção que aparece no texto do professor Moura é a ideia de atividade orientadora de ensino como unidade básica de análise. E o argumento principal é pensar a atividade orientadora como um complexo de atividades que tem como objeto a própria formação humana. Então, um complexo de atividades que se desdobra, então, se é um complexo de atividades, nós temos isso se desdobra em atividades. Então, essa foi uma das perspectivas contextuais. Então, o contexto aqui, ele é visto pela noção de atividade. Ou seja, a ação, as ações, ela é explicada, ela é associada a contexto como relacionada à ideia de atividade. A outra conceptualização é a ideia de comunidade de prática, e a noção central é a ideia de prática. Prática, aí é um termo que a gente pode discutir, mas genericamente pode dizer como as ações que um grupo de pessoas compartilham certos significados. No livro do Wenger de 98 tem uma definição de comunidade de prática mais estrita, vamos assim dizer. No livro de 91 ele fica mais intuitivo, né? Então tem, por exemplo, a ideia de pertencimento, a ideia de negociação de significado, que está associado ao que se faz numa comunidade prática. É preciso ter uma certa releitura com a comunidade de prática. Porque, por exemplo, os exemplos que aparecem no livro de 91 está falando de uma relação de mestre e aprendiz. E numa sala de aula é um tipo... Vou usar o microfone? Vai ficar da... Alô? Está funcionando? Tá. É uma relação do tipo... Aqui na caixa. Tem que aumentar para o... 1, 2, 1, 2. 1, 2. Pode ser, Deixa eu vai continuar estar em algum lugar lá. Os universitários. Tá Deu? parecendo. 1, 2. Agora sim, mas... 1, 2. Não. Agora sim. Tá? Bom, então é um tipo de relação diferente, por exemplo, do que é uma sala de aula. Tem lugar ali? Então isso requer releitura. Vou sentar lá. No texto aparecem diferentes entendimentos sobre Vou sentar aqui. apropriações
Então, por exemplo, estar em uma comunidade de prática não significa uma identidade comum, mas as pessoas elas vão procurando seus lugares numa certa comunidade, produzindo as suas identidades na sua comunidade. Uma noção do campo da educação matemática que foi apoiado na ideia de comunidade prática é a ideia de que o saber matemático ele é emergente da negociação de significados. Em particular, nesse texto do grupo do Vitor Giraldo, que ele focaliza um grupo de professores discutindo a matemática para o ensino e mostra como que nessa discussão o saber matemático ele é emergente. Então, portanto, ou seja, o saber matemático ele está na inter-relação entre as pessoas e não exatamente nas pessoas. Uma ideia que é apresentada, uma experiência que é apresentada nesse texto é da docência compartilhada na licenciatura, que é uma disciplina da licenciatura, ministrada por um professor da universidade, mas também compartilhada por um professor da educação básica. Então, se fizermos a leitura dessa situação em termos de uma comunidade de prática, ou pelo menos de uma comunidade social, o professor da educação básica, que veio para a universidade compartilhar a docência com o professor, ele funciona com o que Wenger chama de broker, que uma tradução seria intermediador. Ou seja, ele traz objetos daquela outra prática para essa prática daqui, que é a formação formal do professor. E, particularmente, os grupos colaborativos, que são aqueles grupos compostos por professores, pesquisadores, professores da educação básica, que são grupos que não são exatamente nem da educação básica e nem da universidade. Eles são híbridos. Então, se usarmos uma definição do Wenger, é o que se constitui como um grupo de fronteira. Ou seja, é uma região que está entre duas outras comunidades. Então, é uma perspectiva que apareceu bastante nos textos e tem alicerçado muitos entendimentos sobre, particularmente, formação de professores. E a hermenêutica da profundidade, que foi uma perspectiva que foi a que eu tinha menos proximidade, mas é baseada no trabalho do sociólogo John Thompson. É uma ideia de relacionar os textos com o contexto. Uma ideia de que a hermenêutica sobre os textos é dependente das suas condições de produção. E para isso é válido qualquer tipo de fonte, qualquer tipo de texto, de modo que a gente possa reconstituir os contextos de sua produção. Em particular, o trabalho do Thompson, ele dá uma ênfase ao caráter ideológico dos textos, né? Então, um grupo de História Oral e Educação Matemática, baseado no Thompson, por exemplo, coloca como agenda de investigação os modos como se ensinava e se aprendia matemática, os modos como se formavam ou se formam professores que ensinam ou ensinavam matemática. Não utilizando, apesar do título do grupo ter História Oral, não utilizando apenas História Oral, mas qualquer tipo de fonte, de modo a produzir uma narrativa histórica. Isso os autores marcam bastante. Não se trata de uma verdade que se relaciona a algo que aconteceu, mas de uma produção de verdade, ou seja, a história como invenção. Mas não é uma invenção arbitrária, é uma invenção utilizando as fontes, né? Ou seja, as fontes medeiam a produção da narrativa. Bom, então se nós voltarmos aqui, o que eu poderia ver como par relacionando o que a pessoa faz, o que a pessoa pensa e o contexto é colocado de diferentes maneiras. Seja ação, atividade, participação, prática, significado. Aí não falei do interação simbólica. Deixa eu voltar um pouquinho.
Bom, o interacionismo simbólico, formulado o principal autor é o George Mead, é a ideia de que os significados são derivados da interação social. Autores do interacionismo simbólico, eles são céticos sobre a possibilidade de um mundo para além dos significados compartilhados socialmente. Ou seja, o que é o mundo? O mundo é o mundo das interações simbólicas. É o que nós a intersubjetividade, o que nós compartilhamos socialmente. É muito importante nessa perspectiva a ideia do eu como o outro internalizado. Ou seja, nós vamos nos constituindo à medida que nós interagimos com os outros. Então, uma consequência disso é, por exemplo, ao investigar a cultura digital, a gente fazer uma descrição sobre essas trocas, como as trocas simbólicas ocorrem. Desse ponto de vista, a tecnologia é vista como um artefato semiótico que medeia a relação entre as pessoas. Então, por exemplo, se eu usasse essa perspectiva para analisar o caso da professora Tereza, eu iria relacionar como ela conduz a aula a partir das trocas simbólicas que ela conduz, seja na escola ou seja no ambiente virtual, no ambiente do Moodle. Então, desse ponto de vista, para entender o indivíduo, eu tenho que olhar as trocas simbólicas. Então, voltando aqui. Era só uma questão. Gente, bom dia. Desculpem, é uma questão de a gente saber mexer na Ó, só para, enquanto o colega está bem aqui ao lado, subindo aqui o CCH, tem um outro restaurante. Está montado, climatizado, comida gostosa também, R$15. É aqui em cima, tá bom? Para vocês verem, se você quiser pro Paulo Freire, tá bom? Também tem um outro restaurante lá, tá bom? Esse é o nosso organizador local, gente. Tá bom, e lá em cima tem um técnico, viu, Cleiton? A exposição deste prédio. Ok, então a gente poderia identificar esses pares de relação entre indivíduo e contexto. Eu vou agilizar um pouco, eu já vi aqui que são 10 horas, né? As abordagens pós-contextuais, elas são, em grande medida, eu localizaria os autores pós-estruturalistas e pós-modernistas. O que os une? É o desafio às narrativas totalizantes, a ideia de estabilidade, de unidade, a ideia de essência, a ideia de categoria, a ideia de fronteira, a própria ideia de identidade. Então, por exemplo, como está no texto de Claretto e colegas, o movimento, eles falam da pesquisa, movimento de relação com o fora da pesquisa, o fora da educação, o fora da educação matemática, o fora do pensar. É a ideia de que o que está fora, me parece, o que está fora também constitui o que está dentro. A ideia de que não há fronteira clara, que as coisas se deslocam, porque a própria ideia de unidade ou de identidade talvez seja uma ilusão, seja uma ficção para estabilizar o nosso desejo de verdade. Então, particularmente os autores, as autoras utilizam inspiração na filosofia de Deleuze. Portanto, como consequência, pesquisa, o objetivo da pesquisa não é compreender, não é exatamente compreender e entender, mas pesquisa como uma intervenção, pesquisa como uma transgressão, como uma problematização. Porque a própria ideia de descrição é uma ficção. Quer dizer, os conceitos, eles não são vistos como relacionais ao mundo, mas os conceitos são vistos como uma intervenção no mundo. A gente poderia arrastar aqui para as abordagens contextuais o Foucault também, que vê o discurso como não relacional aos objetos, mas discursos como parte do exercício de poder.
Ou seja, onde há discurso, há exercício de poder, há poder sendo exercitado. Então, essa é outro campo. Bom, então essa imagem paralela quer sinalizar que são paralelos, que são diferentes modos de compreender ou problematizar o mundo ou uma porção dela. Vamos mover agora para abordagens metodológicas. Tá? Então, eu identifiquei 6, sendo a primeira o que eu chamei de abordagem naturalística. Eu sei que a palavra naturalística às vezes é utilizado como sinônimo de um tipo de um paradigma, ou às vezes também é utilizado como um sinônimo de pesquisa qualitativa. Eu não estou utilizando nesse sentido. Estou utilizando no sentido daquela pesquisa que busca descrever ou problematizar situações que ocorrem, situações naturais. Tá? O que caracteriza, o que eu diria assim, que é o que marca esse tipo de pesquisa, é o que o Stake, para estudo de caso, ele chamou de generalização naturalística, que aí eu estou tomando esse conceito e usando para além de estudo de caso. De que a ideia de que essa descrição, ela não busca teorizar, ela não busca produzir entendimento teórico, mas ela é muito mais descritiva, de modo que ao ter contato com essa descrição, isso possa mediar o entendimento de outras situações ou a problematização de outras situações. O que é diferente do que eu chamei de pesquisa de modelagem teórica. A palavra modelagem aí não está por acaso. Aqui o pesquisador ele busca produzir modelos teóricos, ou seja, sistemáticos, estruturados. Então, diferente da generalização naturalística, ele busca a generalização analítica. Ou seja, que a partir da descrição e da análise dos dados, se produzam modelos teóricos, ou seja, um conjunto de conceitos relacionados de alguma maneira, que dá conta de explicar uma classe de fenômenos. Né? Como, por exemplo, o modelo representado por esse esquema, que caracteriza as crenças e o conhecimento do professor. Ou mesmo com uma tradição chamada de Ground Theory, teoria fundamentada, que tem o propósito de modelar teoricamente. Ou seja, é uma ideia de você partir dos dados e você construir teorias locais. Então, esses dois eles se contrapõem. Outra abordagem é o que eu chamei de pesquisa cooperativa. Aqui eu preferi separar pesquisa cooperativa de pesquisa colaborativa. Pesquisa cooperativa com uma categoria mais ampla, que designa aquela pesquisa que os participantes, eles voluntariamente participam do contexto de coleta de dados. Então a participação, ela não é por obrigação, como por exemplo, se eu fosse o professor e fosse coletar dados na minha sala de aula, os alunos são obrigados a participar da pesquisa, ou por cooptação, como por exemplo, sei lá, eu faço um curso de extensão e coopto as pessoas a participarem do curso de extensão. Né? Para ser pesquisa colaborativa, utilizando essa definição de Fiorentino Lorenzato, os participantes, eles não apenas colaboram com a produção dos dados, mas colaboram com todas as fases da pesquisa. Na problematização, na teoria, na formulação do objetivo, coleta, análise de dados. Então, de certa forma, toda pesquisa colaborativa, ela é cooperativa, mas nem toda cooperativa ela é colaborativa. Então, como por exemplo, o que me parece que está no texto de Gama e Nakayama, que cita várias pesquisas que focalizam professores e licenciandos que participam do grupo de pesquisa. Mas a pesquisa, ela não foi conduzida em todas as suas fases com os participantes. Eles estavam colaborando com a produção de dados. Então, me parece ser uma pesquisa cooperativa. Essa experiência da docência compartilhada no UFRJ, do professor da educação básica e do professor da universidade, se o professor da educação básica ele partilha de todas as fases da pesquisa, eu vejo, portanto, uma pesquisa colaborativa. Se ele está
apenas colaborando com a produção dos dados, é uma cooperativa. A pesquisa narrativa. A pesquisa narrativa é aquela que se debruça sobre histórias, experiências em relação a um evento, uma trajetória, ou mesmo toda a vida. Isso depende do foco, né? É um grande arco, que estaria aí estudos biográficos, autobiográficos, história oral. Então, um grande arco, histórias pessoais, que cabe muitos delineamentos, né? Uma possibilidade, 3 possibilidades, aliás, é você tomar as narrativas como fonte de dados, ou seja, as narrativas para análise, e se conduz a pesquisa como normalmente se faz. Como abordagem metodológica, ou seja, a forma como os dados, o encaminhamento metodológico ele é conduzido, ele se dá de forma pelas narrativas, como por exemplo, entrevista narrativa, ou a própria pesquisa, ela toda e a sua própria forma de comunicação, a sua forma de apresentação, o seu relatório de pesquisa, ele se apresenta como uma narrativa, como por exemplo, o que a gente conhece como teses ficcionais, né, que borra as fronteiras entre a escrita acadêmica e outros gêneros literários, como a literatura. A pesquisa histórica, que tem o componente temporal, né, entender eventos passados ou combinações de eventos passados. Em particular, o grupo do Wagner Valente tem se debruçado sobre pesquisa histórica, e particularmente o que eles chamam de saberes a ensinar, aqueles saberes sistematizados nas disciplinas universitárias, e os saberes para ensinar, que são os saberes que efetivamente os professores utilizam no exercício. E a preocupação do grupo é como que funciona temporalmente, na formação dos professores, essas duas dimensões dos saberes do professor. E como eu já apontei, é possível que se faça pesquisa histórica, tomando-se todas as fontes, sejam elas quais forem, desde que isso permita a produção da narrativa. E, por fim, um último tipo de pesquisa, que também a gente pode ver como um arco, um grande arco, que a inspiração é o grupo sediado na Unicamp, que são as pesquisas que se debruçam sobre os materiais que já receberam tratamento analítico por outros pesquisadores. Ou seja, nesse tipo de pesquisa, o pesquisador ele não sai para coletar dados. O material de trabalho dele são os materiais produzidos por outros pesquisadores. Eu fiz uma classificação, eu adicionei o componente ensaio teórico, separando da síntese de literatura. Então, o ensaio teórico é um tipo, como é esse texto, é um estudo de especulação teórica. Qual a característica dele? Ele não tem um encaminhamento metodológico claro, ele é tácito. Então, é análogo ao trabalho de uma pesquisa em filosofia. Se vocês tomarem qualquer artigo de filosofia, qualquer tese de filosofia, ele não tem um capítulo de metodologia, de abordagem metodológica, né? Porque isso é tácito, a forma como vai se construir a argumentação. Então, o caminho seguido só fica muito mais claro depois que você termina a própria escrita, né? Diferente da síntese de literatura, que você tem um encaminhamento metodológico previamente definido. Eu preciso definir qual é o corpus, qual é o recorte temporal, como que eu vou analisar. Então, tem um encaminhamento metodológico explícito. E aí a gente pode ter 3 possibilidades. Um é o mapeamento, que de acordo com os autores desse texto, ele mostra muito mais a estrutura de uma área de estudo ou de uma região de inquérito, como temas, distribuição geográfica, temas recorrentes, temas que falta a investigação. A revisão sistemática, revisão de literatura sistemática, que é aquela que você sintetiza os resultados
em torno de um objetivo. Então, por exemplo, imagine que eu tenho muitos estudos, e temos, sobre concepções de matemática de professores. E eu quero sintetizar esses resultados. Então, eu vou definir um corpus, vou definir critérios de inclusão dos textos de exclusão, o recorte temporal, e vou sintetizar esses resultados em torno dessa questão. Então, ele responde a uma questão pontual, precisa, concisa. E o estado da arte, como a gente sabe, ele é mais amplo, ele faz um balanço de uma área, como recentemente teve um balanço sobre as pesquisas sobre professores que ensinam matemática utilizando dissertações e teses produzidas nos programas de pós no Brasil, né, liderado pela Unicamp. Bom, eu vou me deter um pouquinho sobre essa ideia aqui das abordagens teóricas. Tá? Então, como eu já apontei, há uma certa região de isolamento. Isso não quer dizer que essas abordagens elas não possam ser estabelecidas articulações. Uma ideia que me parece poderosa é essa ideia de Network of Theories, que são diferentes maneiras de você articular abordagens teóricas, teorias. Tá? Desde você compreender melhor o lugar teórico de onde fala em relação a outros solos teóricos, como estabelecer pontes entre teorias, ou articular duas teorias, como por exemplo James Vert fez com Vygotsky e Bakhtin, ou integrar ou produzir novas teorias. Essa ideia me parece bastante importante. Primeiro, imagine que a gente fique aqui, que a gente não consiga passar por essas outras possibilidades. Fazer isso aqui ajuda a desafiar a ideia do totalitarismo, desafiar o totalitarismo epistemológico. A gente compreender melhor a pesquisa em termos da sua ressonância, da sua harmonia, da sua consistência interna. Eu posso não falar de um outro lugar teórico, mas eu posso apreciar se a pesquisa ela está adequadamente coerente. Porque aí a discussão já não é mais exatamente dos resultados, mas são uma discussão de fundamentos. Aí a discussão já desce para o nível ontológico e epistemológico. E essas outras possibilidades nos convida a enriquecer a nossa compreensão teórica. Porque, como eu mencionei anteriormente, diferentes teorias focalizam diferentes aspectos, problematizam ou organizam uma região de inquérito de diferentes maneiras. Então, se a gente consegue estabelecer pontes com outros entendimentos, de repente, com outras categorias que não são privilegiadas no lugar teórico de onde eu falo, eu posso enriquecer a descrição teórica, ou problematizar. Entretanto, isso não é tão simples, porque qualquer tentativa de articulação, talvez a gente tenha que estar preocupado com uma certa vigilância epistemológica. Porque é possível que entendimentos teóricos eles estejam tão distantes que não é possível uma articulação. Ou pelo menos eu preciso fazer uma recontextualização de tais conceitos. Ou seja, tomar e transformá-los, colocando em relação ao lugar de onde eu falo. Então, essa vigilância epistemológica, ela precisa ser mantida. Nem que seja para desafiar a ideia de coerência. Porque eu posso fazer isso de maneira proposital. Eu posso desafiar a ideia de coerência na pesquisa de maneira deliberada. Mas até para isso eu preciso estar ciente desse projeto de borrar as fronteiras. Aqui nas abordagens metodológicas, como eu apontei anteriormente, nós temos maiores possibilidades de articulação.
porque a forma como ela vai se realizar, como ela vai acontecer, é dependente do entendimento teórico. Então, ainda que uma determinada abordagem metodológica tenha tido sua gênese numa abordagem teórica, ela começa a se deslocar. Como, por exemplo, se a gente, sei lá, pegar o caso da pesquisa narrativa, que parece que teve sua gênese no campo do intencionalismo simbólico. Não todo mundo que faz pesquisa narrativa faz de um ponto de vista do intencionalismo simbólico, porque essa ideia já se deslocou para outros entendimentos. Então, análogo a Network of Theories, a gente pode falar em articulações metodológicas. Compreender o lugar metodológico que nós estamos e clarificar isso em relação a outras possibilidades, estabelecer pontes, articular duas ou mais. Essas abordagens não são disjuntas, eu posso ter numa mesma pesquisa combinações delas. Por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa cooperativa, narrativa, histórica, isso depende do objetivo, né? Então elas não são estanques, elas são uma espécie de encaminhamentos metodológicos que eu posso mobilizar na pesquisa. Isso me lembra a ideia de bricolagem metodológica, né? A ideia de bricolê, que é essa ideia de articulação, ou seja, eu posso articular, combinar os diferentes pedaços de retalhos para montar a coxa, mas com um determinado propósito. E isso certamente vai ser singularizado pelo objetivo e pelo quadro teórico. Bom, poderíamos nos perguntar o que abordagens teóricas provocam abordagens metodológicas e vice-versa. A primeira questão, eu já mencionei, em grande medida, a abordagem teórica ela dá singularização da abordagem metodológica. Mas a gente poderia pensar a provocação daqui, da abordagem metodológica, para a abordagem teórica. E uma ideia que me parece poderosa é a ideia de reproduction, que é a ideia de a pesquisa não ser nem dedutiva nem indutiva. Ou melhor, ser as duas. Ou seja, é assumir pressupostos teóricos, que é impossível, eu estou argumentando que é impossível você fazer pesquisa sem pressupostos teóricos, mas permitir que o encaminhamento metodológico, ele também desafie entendimentos teóricos. A chamada tirania dos conceitos tem sido problematizado fartamente na filosofia. Uma das ideias que aponta para a tirania dos conceitos, ou seja, aquela ideia de só ver nos dados aquilo que a teoria já disse, como se a teoria ela fosse transparente em relação aos dados. Então, uma ideia que permite desafiar a tirania dos conceitos é a ideia de dialética negativa. É uma ideia de partir do conceitual e para o não conceitual, de modo a atravessar o conceitual. Ou seja, é você manter, como pesquisador, a tensão permanente entre o conceitual, que está dado por teoria, e o campo empírico, permitindo, assim, a possibilidade de gerar novos insights teóricos, ou de desafiar, de problematizar entendimentos teóricos. Essa é só uma das formas de problematizar a tirania dos conceitos. Eu sei que Deleuze tem uma discussão sobre essa, mas com a qual não me arrisco a entrar. Mas o que eu quero deixar como convite para pensar é a gente manter essa tensão entre teoria e campo empírico. Bom, e já para finalizar, a pergunta que a gente pode fazer é: nós, a partir dessa tensão entre conceitual e não conceitual, podemos nós, pesquisadores, ir além do que já está instituído no campo científico? Podemos nós, pesquisadores, violar regras? Isso é salutar para o campo. Se não fosse assim, por exemplo, a gente estaria fazendo pesquisa quantitativa até hoje. Se pesquisadores anteriores não violassem regras
do método quantitativo, todos nós estaremos usando apenas o método quantitativo. Não quero dizer que o método quantitativo é inadequado. Não, eu acho que devemos fazer pesquisa quantitativa. Mas abriu novas possibilidades de entendimento. Se a chamada revolução cognitiva na psicologia não desafiasse o behaviorismo, ou seja, não quebrasse regras, a gente não teria outras possibilidades de entendimento. Então, a pergunta que a gente pode deixar como reflexão é como se nós podemos ousar para além do instituído, ou seja, para além do que já circula no campo científico e na literatura de metodologia. Ou como diria Feyerabend, a gente podemos sair do círculo, podemos sair dos nossos círculos, nós podemos produzir, inventar outras formas de entender pesquisa e de fazer pesquisa? Aí são vocês agora que vão dizer. Muito obrigado. Bom, gente, obrigada, Jonei, aí pela excelente apresentação. Bom, agora a gente vai fazer um pequeno intervalo para a gente ir no banheiro, tomar uma aguinha, tomar um café aqui fora. Eu achei engraçado que quando eu cheguei aqui, a monitora falou assim: professora, aqui está a lista dos seus alunos. Aí eu falei: que privilégio se eu tivesse vocês para meus alunos. Então, gente, agora é o intervalo para merenda, tá? E a gente volta daqui a pouco. Rapidinho, diga. Vai, é rapidinho. Depois a gente volta com a discussão, com os autores. Já temos pergunta online para a Jonei, porque durante a transmissão. Então a gente vai falar aqui agora, que a gente vai voltar daqui a uns 15, 20 minutos com as perguntas, com tudo mais, e a discussão com os autores. Tá bom, pessoal?